CrossFit é o verdadeiro treino híbrido e funcional? A discussão sobre o treino funcional está muito em alta, tanto com os defensores do treino funcional, que estão propagando o seu treino, né, as funções do seu treino, e os detratores, mais as pessoas do bodybuilding, que se incomodam muito com esse termo e sempre afirmam que o treino deles, né, o treinar como um fisiculturista, também é um treino funcional e talvez alguns argumentam que é o treino mais funcional que possa existir. E a discussão fica muito em cima disso, mas essa discussão não precisa ser tão rasa. Ela pode fluir para diversos pontos. E um ponto que eu sempre pensei é que ninguém menciona o CrossFit, né? Talvez pela própria raiva que exista no Brasil dentro da comunidade fitness pelo CrossFit, né? O CrossFit sempre foi motivo de piada, talvez as pessoas não lembrem que o CrossFit foi criado com esse intuito. As pessoas sempre se lembram dessa modalidade como algo estranho, algo que as pessoas fazem exercícios que a maioria não entende porque que eles fazem aqueles exercícios, que são muito diferentes dos exercícios de academia. Mas as pessoas não veem que o CrossFit foi criado justamente para ser o treino mais funcional possível. Na sua criação, o CrossFit misturou algumas modalidades, criou alguns poucos novos movimentos também, com o intuito de ser um treino de preparação física geral, né? O GPP em inglês, que é aquele General Physical Preparedness, em que é um treino voltado a você ter uma preparação física geral das 10 valências, corporais que eles consideram mais importantes. E aí você faz um treino que não é focado em ficar o melhor possível em nenhuma dessas valências, mas ter uma boa circularidade. Dentro desse treinamento, claro, com cada especificidade de cada pessoa, cada um vai ficar um pouco melhor em alguma valência. Tem um que é melhor no levantamento de peso, um outro cara que é melhor nos exercícios ginásticos com o peso do corpo, tem um outro que é mais rápido, um que tem mais resistência. Isso também vai ter muito individualidade de cada um, mas o treino, ele é sempre o mesmo treino para todo mundo e explora diferentes valências de treinamento. Por isso que ele, em sua base, é um treino funcional. Nos primeiros CrossFit Games, inclusive lá nos anos 2000, que ainda era uma coisa muito amadora, eles tinham uma concepção diferente do que eles têm hoje. O que era o CrossFit naquela época? Eles queriam fazer quase como o que era o UFC no começo. O UFC no começo, ele queria ser um campeonato que juntava atletas de diferentes artes marciais, pegava o cara do karatê com o cara do jiu-jitsu e aí colocava eles para lutarem juntos. Sendo que com o tempo foi surgindo o MMA como uma modalidade já que os atletas já treinavam para aquele evento, né? Foi um tipo de treinamento criado por causa do evento. Foi muito semelhante com o CrossFit. No começo, as pessoas não treinavam exatamente pro CrossFit, tinham atletas de diferentes modalidades que treinavam CrossFit de maneira esporádica. E nos primeiros CrossFit Games tinham provas que procuravam ser fiéis a movimentos funcionais que a gente faz no dia a dia, mas que se a gente olhar hoje eram até engraçadas, como tinha uma que eles tinham que fincar uma viga no chão com uma marreta. Quem fincava a viga até uma certa distância específica ganhava. Então eram realmente exercícios muito funcionais. E o próprio lema, né, da marca do CrossFit, né, The Fittest on Earth, é encontrar, pelo menos no CrossFit Games, o ser humano mais fit, né? O ser humano mais adaptado. Esse é um termo também que é muito usado no inglês, mas que no português a gente não consegue traduzir muito bem, né? Que é o ser humano mais adaptado, que a gente pode traduzir como o ser humano mais funcional. Então, eles se autodenominam como o teste para descobrir o ser humano mais fit, o ser humano mais funcional. Então, o CrossFit é, por essência, um treino funcional. Não que os outros não sejam, mas é porque eles treinam baseados em valências específicas, tá? Desde potência, a resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, rapidez, equilíbrio, precisão. Então, é um treinamento voltado a esse tipo de valências. O que vier de estética, de hipertrofia a parte disso é lucro. Contanto que você pode ver atletas que têm shapes muito diferentes de outros
e eles basicamente fazem o mesmo tipo de estímulo, entendeu? Por causa das individualidades de cada um e da genética de cada um. E um outro termo que estava muito em alta, né, ainda está muito em alta hoje em dia, é o tal do atleta híbrido, que se convencionou a ser a pessoa que faz musculação e corre, né? Mas o termo híbrido, ele não precisa ser só isso, não precisa ser só alguém que faz treino de força e corrida, é alguém que mescla duas ou mais modalidades concorrentes, né? Modalidades que um treinamento de uma não ajuda no treinamento da outra. Então, você tenta ficar bom em uma modalidade completamente de cardio, uma completamente de força, ou uma arte marcial e alguma modalidade de força. Pode variar muito. E o CrossFit, ele por essência é um treinamento híbrido, porque ele tira os movimentos de diversos esportes, seja levantamento de peso olímpico, corrida, ginástica, e junta tudo isso em uma metodologia que, por essência, é um treino híbrido. Então, todo atleta de CrossFit é um atleta híbrido, mas nem todo atleta híbrido é um atleta de CrossFit, entende? Então, é engraçado como nessa discussão do treino híbrido e do treino funcional, as pessoas simplesmente não mencionam o CrossFit, sendo que ele foi criado para ser o esporte do treino funcional. Óbvio que cada concepção do que é um treino funcional vai variar muito de acordo com quem está passando aquele treino. Óbvio, as pessoas vão discordar do CrossFit em relação ao tempo, né? A fazer muitas repetições, querendo bater o tempo, querendo bater o número de repetições, e aí você pode perder um pouco a forma. Claro, isso é uma discussão válida, mas o treino tido como funcional nunca vai ser igual de uma metodologia para outra, até porque é um treino, de novo, com várias valências, não é como o treino de hipertrofia que está se treinando uma valência só, que é aumentar seus músculos. E mesmo assim já muda muito, né, de um coach para outro, de uma metodologia para outra. Quanto mais um treinamento em que para um atleta só você está tentando treinar diversas valências em um mesmo corpo. E o CrossFit também, ele, pelo menos na minha visão, ele se parece muito com outro esporte, que é um esporte bastante funcional, que é o Strongman. Quando você para analisar as provas de CrossFit, muitas são parecidas com provas que também tem no Strongman. A diferença, na minha visão, é que o CrossFit tenta um atleta mais com valências equilibradas, né, dentro daquelas 10 valências. E o Strongman, ele faz testes variados, a competição parece um pouco com o CrossFit Games, porque tem provas variadas, tem muitas provas que são surpresas, né, não são provas conhecidas, mas sempre focados na valência de força. Mas mesmo assim você pode ver que tem provas em que eles têm que correr mais rápido segurando peso, enfim, né, mais de força estática ou mais de potência e explosão. É um esporte fantástico também, com muitos implementos, né, muitos implementos diferentes, desde levantamento de pedra, e você pode ver que no CrossFit o pessoal faz um saco de areia, até levantamentos do chão acima da cabeça, como o log lift, no Strongman, e tem o clean and jerk, snatch no CrossFit. Então, eu acho que são treinamentos que vieram muito daquela mentalidade americana de treino de força e condicionamento, que desenvolveram diferentes modalidades com diferentes testes, né? Até porque o Strongman, para você ser competitivo no esporte, você tem que ter uma genética muito específica, né? Geralmente pessoas muito grandes que conseguem produzir muita força. E o CrossFit, como ele é muito generalizado, você pode chegar a ser competitivo sem ter uma genética tão específica, porque você pode ser bom em algum ponto ou em outro e conseguir ser competitivo, né? Óbvio que os atletas da elite vão ser um pouco parecidos, mas isso acontece em qualquer esporte. E para finalizar, eu me lembrei do lema da CrossFit, que é Training for the Unknown and Unknowable, ou seja, treinar para o desconhecido e para o desconhecível. Porque o lema deles é estar pronto para qualquer coisa. Até um costume antigo que tinha dos box era de nem divulgar qual é o treino do dia. Você chega lá e nem sabe o que você vai treinar, entendeu? Você vai descobrir lá na hora, porque você tem que, na teoria, estar preparado para tudo. E se isso não é um lema do treino funcional em si, eu não sei mais o que é, porque basicamente a filosofia deles é te preparar para estar pronto para qualquer prova. Então, no CrossFit Games, inclusive, eles soltam muitas provas antes para os atletas se prepararem, saber o que é que vai ter, mas também tem muitas provas que são surpresa, né? Principalmente antigamente, tinham muitas provas que eles diziam na hora
o que é que ia acontecer, né? Então o atleta tinha que estar preparado para tudo, e nessa já aconteceu muitas vezes eles botarem movimentos novos e os atletas sofrendo para conseguir fazer aquele movimento, e aí 2 anos depois eles já estavam muito melhores, justamente porque eles se adaptaram a essa nova função. E é por isso que eu mesmo saí do treinamento de hipertrofia e fui pro CrossFit, justamente porque eu vi que não cabia mais para mim ficar treinando somente aquela valência de hipertrofia, eu não tinha nem genética para isso. Então era muito melhor, como uma pessoa normal, treinar diversas valências em uma sessão de treino por dia. Fez muito mais sentido para mim. Hoje em dia eu não estou treinando especificamente só o CrossFit, mas me ajudou muito a definir que estilo de treino é bom para mim, que com certeza não é aquele estilo de treino focado somente em hipertrofia, onde eu ignoro a maioria dos exercícios que a gente gosta, né, exercícios livres de esportes variados, de LPO, de powerlifting, para fazer só máquinas, focando em hipertrofia. Então é isso, galera. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de treino funcional, treinos de força, treino mais focado para potência, esportes de treino resistido que não são exatamente bodybuilding, ou se você gosta também de bodybuilding, mas se interessa por outro tipo de treinamento, não esquece de se inscrever aqui embaixo para continuar acompanhando o conteúdo. Então fica ligado que daqui a pouco vai ter muito mais vídeo aqui no canal. Até mais.